Quero saudar a todos os amados ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus, com a preciosa, sublime, maravilhosa paz de nosso Príncipe da Paz, de nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler com todos vocês, para a nossa meditação nesta noite, uma palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, e diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, é um espectro, é uma assombração, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento, acalmou-se a fúria das ondas. Eu quero ler também no livro de Lucas, capítulo 8, Lucas capítulo 8 e versículo 22 em diante. Lucas capítulo 8, verso 22, diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Oramos a Deus nessa hora. Pai eterno, divino mestre, nosso rabi, nosso professor, nosso ensinador, nosso conselheiro, fonte de toda sabedoria, revelação e discernimento, eu tenho lido a tua palavra nesta noite. A tua palavra é a verdade. Diz a Bíblia que a tua palavra ilumina o nosso caminho, é como uma lâmpada, é uma luz para iluminar a nossa mente, iluminar o nosso entendimento, nos ensinar como viver uma vida abençoada aqui nessa terra, de maneira a te agradar e fazer a tua vontade. E eu te peço, Senhor, me dê sabedoria, revelação e discernimento, para que eu possa transmitir a tua palavra. Prepara o coração desses irmãos, irmãs, amigos, ouvintes, para receberem esta palavra, ouvir
crer, entender e praticar e obedecer essa palavra para viver uma vida de bênção, de vitória e no final da vida ter a salvação, a vida eterna, que é o mais importante, Pai, sermos salvos através do poder da Tua palavra. É a minha oração nesta noite, no nome santo, bendito, poderoso, maravilhoso, fantástico, extraordinário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu tema é o seguinte: com Jesus no barco e sem Jesus no barco. Nós vimos essas duas viagens dos discípulos de Jesus. Alguns deles que foram escolhidos, como Pedro, Tiago, João, eram homens acostumados com o mar, eram homens pescadores, e a Bíblia nos fala que eles alimentavam as suas famílias, eles sobreviviam através da pesca, e a Bíblia nos traz esses dois relatos que vão servir para nosso ensinamento espiritual nesta noite. Em Mateus capítulo 14, verso 22, nos fala de uma viagem que eles não levaram Jesus com eles não levaram Jesus no barco. Em Lucas 8, 22, nos fala de outra viagem marítima, e eles levaram Jesus no barco. Jesus estava no barco com eles, e eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, que o que faz a diferença na minha vida, na tua vida, é ter Jesus no barco, é ter a presença de Deus na sua vida, é ter a presença de Deus na minha vida, na vida do ser humano. É isso que faz a diferença, é isso que nos traz a verdadeira felicidade, é isso que nos traz uma vida abençoada. O próprio Jesus disse em São João capítulo 15, verso 5, ele disse: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem a presença dele eu nada posso fazer, mas com a presença dele no meu barco, na minha vida, eu posso dizer, como disse o apóstolo São Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me dá força, naquele que vai na minha frente, pelejando por mim, para que eu possa ser um vencedor. E também em Romanos, capítulo 8, verso 37, o apóstolo Paulo, ele disse: nós somos os cristãos, os filhos de Deus, as filhas de Deus, somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Então, o que faz a diferença, o que nos dá vitória nas lutas e dificuldades dessa vida, é ter Jesus no barco. Trazendo uma comparação, como muitas vezes eu já trouxe aqui para o canal Pastor Flávio de Oliveira, para o grupo A Voz da Palavra de Deus, para o grupo Testemunhos de Deus. Eu comparo o barco com a minha vida, com a tua vida. Antes, quem governava o teu barco era o diabo. Quem governava o teu barco era Satanás, e ele estava te levando para o abismo, ele estava te levando para o naufrágio. Ele queria, com as ondas do mar da vida, afogar a tua vida, destruir a tua vida, pois esta é a obra do diabo. Em João 10:10, a Bíblia diz: o ladrão, o diabo, veio roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio dar vida e vida com abundância. Mas um dia você viu que a tua situação estava difícil, você ouviu a palavra de Deus, você creu e você disse: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, entra no meu barco. E ele entrou no teu barco, e ele está contigo agora. E as ondas do mar da vida, as tempestades,
os temporais, são as lutas, são as dificuldades, são os problemas, são as perseguições, são os momentos difíceis da vida, e essas lutas, elas vêm contra ti, mas se Jesus está contigo no barco, você pode clamar a Ele e dizer: me socorre, Jesus, e Ele vai se levantar, e Ele vai resolver teus problemas, e Ele vai suprir as tuas necessidades, e Ele vai te curar das enfermidades, e Ele vai te libertar das opressões, e Ele vai expulsar os demônios da tua vida, Ele vai trazer libertação à tua vida, e Ele vai trazer bênção ao teu lar, à tua família, Ele vai trazer vitória em todas as áreas da tua vida, porque você tem Jesus no barco. Aquele que não tem Jesus no barco se desespera, entra em depressão, muitos até se matam, se suicidam, perde a esperança, tiram a sua vida, porque não tem Jesus no seu barco. Mas você tem Jesus no barco, você tem um socorro, você tem um amigo verdadeiro que jamais te abandonará, você tem alguém que está contigo 365 dias do ano, se for ano bissexto, 366 dias, de janeiro a dezembro, 24 horas por dia, de segunda a domingo. Ele cuida de ti, Ele cuida de mim, Ele está no nosso barco. As pessoas aí do mundo que não têm Jesus no barco entram em desespero, não sabem o que vão fazer. Quando vem a tempestade, cada um tenta resolver o problema da sua maneira. Quando Jesus não estava no barco, em Mateus 14, 22, e ali eles ficaram em desespero, cada um dava uma solução, um pegava quem sabe um balde, outro uma bacia, vamos tirar água daqui, o barco está se enchendo de água, cada um buscava uma solução da sua maneira. Quando a luta, quando a dificuldade dessa vida vem, cada um busca a solução do seu jeito, um vai num benzedor, outro acende vela para um ídolo, para um santo, vai aqui, aonde diz que há uma solução, aquela pessoa vai, corre em desespero. Mas nós que temos um Deus vivo, nós que temos um Deus todo-poderoso, nós que temos o Deus Criador dos céus e da terra, não entramos em desespero, ficamos firmes, dobramos nosso joelho, clamamos a Ele para que Ele venha em nosso socorro. Em Lucas 8, 22, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na popa do barco. A popa do barco é onde fica, nos barcos da antiguidade, o timão do barco, a direção do barco. E Jesus quer estar na direção da tua vida, Ele quer dirigir o teu barco. Se Ele levar o teu barco para a direita, vá na direção de Deus, vá na revelação de Deus, não faça as coisas da sua maneira, não diga: eu sou sábio, eu vou resolver os problemas da minha forma, muitas vezes até com ódio, com ira, com soberba, com orgulho. Não, deixa Deus dirigir o teu barco. Ele quer estar na popa, na direção do teu barco. E então eles, em Lucas 8, 22, se lembraram que Jesus estava ali, dormindo na popa do barco. Acordaram Jesus. Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu a fúria das ondas, repreendeu a tempestade, e aquele barco que estava agitado, quase afundando, e ali veio a bonança, o vento se acalmou. Quem sabe o teu barco está quase afundando, a tua família está quase afundando, a tua empresa está quase afundando, a tua vida está quase afundando com drogas, com vícios, com cirrose, com overdose. Quem sabe a tua vida está quase afundando, mas Jesus, Ele te socorre. Jesus, Ele acalma essa tempestade, Ele vai te ajudar nessa hora sinistra, fantasmagórica e desesperadora da tua vida. Ele estende a mão e diz: filho, não te preocupes, eu estou contigo, eu vou resolver teus problemas, eu vou pelejar as tuas guerras, eu vou lutar por ti, eu vou resolver esse problema, eu vou suprir essa necessidade e eu vou abençoar a tua vida. Então fica firme com Jesus no barco. Se o barco está sacudindo, não se desespere, não fique agitado, não tente resolver da sua forma, deixa Jesus
trabalhar em teu favor. Pai eterno, eu oro por essas pessoas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Cura o doente, Pai, liberta o oprimido, Senhor, abençoa os lares, as famílias, meu Deus, abençoa a empresa desta pessoa, o comércio, abençoa em todas as áreas da sua vida, em primeiro lugar na vida espiritual, na vida familiar, na vida financeira, dando também saúde a essa pessoa, e o Senhor venha socorrer, nesse temporal, nessa tempestade, e dar a vitória a esta pessoa, este homem, a esta mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, na paz do Senhor.